Temos que pensar um bocadinho o que é o Monchão. Só temos eletricidade aqui desde 91. Então, todo o processo de enologia, de fazer os vinhos, das pessoas que cá andam, porque o Monchão, a maior parte das pessoas que trabalham aqui na adega já são a terceira, a quarta geração. Tem tudo a ver com o sítio e a interação entre as pessoas e este sítio, que já perdurece há mais de 120 anos. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving me up. Os Reynolds foram uma família muito engraçada, eu tenho que dizer, mesmo por ser da família, não é por aí, mas eles começaram. Eram muito aventureiros, muito empreendedores. Começaram em 1823 no Porto, com uma empresa chamada Thomas Reynolds & Son. E nessa altura negociavam em cortiças, lã, vinho e azeite, que são todas as coisas que ainda produzimos hoje no Monchão. A primeira Reynolds, uma Lisa, nasceu no Porto em 1836, se não me engano. Mas foi mais ou menos nessa altura que eles pensaram, olha, vamos fazer uma coisa aqui diferente, e foram os primeiros malucos que decidiram ir para Sul, para o Alentejo, onde ninguém se lembrava de ir, não é? O Alentejo. Então ainda foram o Thomas Reynolds ainda foi para a prisão a caminho daqui, porque os embaixadas britânicos disseram não podes sair fora da zona do Porto e de Lisboa. E ele, acho que foi nas Beiras, que foi para a prisão, ficou lá preso durante uma semana e eventualmente continuou o caminho aqui para o Alentejo e começou a negociar em cortiça, que foi o trabalho principal dos Reynolds, o foco principal dos Reynolds nessa altura. E o vinho foi praticamente esquecido, apesar deles ainda terem uma coisa atrás da orelha para o vinho do Porto e não sei o quê, porque ainda fizemos aqui que nós chamamos um nosso generoso dessert, sobremesa, que ainda vem daqueles tempos. O meu avô morreu em 86, era como se fosse o meu herói durante praticamente toda a minha vida. Cada um de nós temos uma pessoa a quem respeitamos e achamos que é uma pessoa emblemática na vida, maneira de dizer. E foi ele, o Albert, o Bouncer Reynolds, que fez do Monchão aquilo que é hoje, basicamente. Foi o primeiro a engarrafar os vinhos aqui no Monchão, em 49, 54, foram as primeiras duas vindimas. Mas foi ele que fez a alma do que é o Monchão de hoje, os vinhos engarrafados. Não, ele era uma pessoa, vamos dizer, era uma pessoa extremamente... Apesar do nome Reynolds, ele era 3/4 latino. Ele tinha uma mãe, que a mãe era portuguesa, a avó do outro lado também era espanhola, por isso era baixinho, bigode e tal, era o meu ídolo, vamos dizer, toda a minha juventude. E pronto, ensinou-me tudo que eu soube sobre os vinhos até hoje, praticamente, sobre aquilo que é a parte mais orgânica de aprender sobre os vinhos. A minha avó tem uma tradição também de vinhos no lado dela, que é a parte... é uma família alemã, Haslacher, e também com muitos séculos de tradição nos vinhos em Koblenz, na Alemanha, e ela estava também muito ligada aqui com o meu avô, com tudo que era Monchão,
muitos anos, até nos anos de ocupação. Isto agora já pertence à minha geração, às minhas 5 irmãs, já somos uma família grande e católica, mas é engraçado porque é uma escolha que a nossa geração também tem e que tenho 5 irmãs, nenhuma delas também estão interessadas em vender, isso faz muito parte de quem nós somos. Eu sou a 6ª geração, 7ª a trabalhar em vinhos portugueses. Não sei, são coisas que não morrem com muita facilidade. Não sei explicar essa com muita facilidade. Trabalhar no Monchão é uma experiência, é sentir o pulsar de uma história, de uma família inglesa em Portugal, que está cá desde o princípio do século XIX, e que os sinto mais portugueses do que ingleses, de facto. Teve 2 fases muito claras, talvez 3. A fase pré-engarrafamento do vinho, que era pré-49, pós-guerra, e depois teve a fase do meu avô. Foram 4 décadas em que ele engarrafou todos os vinhos e que focou muito na qualidade do Alicante. E depois a fase pós-expropriação, em que tivemos que dar uma nova injeção de vida, se quiser, a todo o projeto Monchão, que foi uma altura extremamente difícil pós-25 de Abril, e que, de certa forma, conseguimos fazer uma coisa bastante engraçada por termos mantido a receita antiga. E custou muitos anos, porque as vinhas, para produzirem um bom Monchão, precisamos que tenham pelo menos 12 anos de idade. É a nossa conclusão, depois de fazer vários estudos empíricos sobre as vinhas velhas que temos aqui no Monchão. Pensamos que é essa a idade mínima para ter uma qualidade de Monchão. E a fórmula, de certa forma, não tem mudado nada. O Alicante sempre esteve ligado ao Monchão, desde os anos 1880, pensamos, ou 1890, em que João Reynolds trouxe os 2 professores da Universidade de Montpellier para Portugal para plantarem naquela fase em que todo o mundo vitícola estava em revolução pós-filoxera e as doenças do míldio e do ídio. Então o Alicante foi visto de certa forma como uma maneira vamos dizer, fez parte da revolução. Os míldios e os ídios foram vistos como uma maneira de combater, as castas pigmentadas foram vistas como uma maneira de combater essas 2 doenças, coisa de certa forma falsa hoje em dia, mas pronto, foi visto como uma das castas crista da onda da altura, não é? 1880. Não sabemos muito bem até hoje quais são essas castas, esses estirpes originais do Alicante Bouschet que temos aqui, mas pensamos que é o número 2 ou um que chama-se o Anomé, que o Henri Bouschet nem sequer chegou a nomear. Vou só encher estes aqui. O Tunel 34 começou em 96, foi o primeiro ano que fizemos, e baseou-se no facto de, após a ocupação, a herdade foi ocupada durante 10 anos, após a ocupação tínhamos muito poucos túneis em condições e tínhamos simplesmente 2 túneis que eram os túneis mais fiéis da casa, então sempre sabíamos que íamos pôr lá o nosso melhor Alicante dos Carapetes, entravam sempre no túnel que estavam aqui, este 1, 2, 3, e estava aqui o 3 e o 4. E eram sempre estes 2 túneis escolhidos para esse efeito. E foi a tradição da casa, a origem, a ideia, a história do melhor vinho da casa ser o túnel 3-4 vem simplesmente daí, que era a espinha dorsal dos Monchões e que foi depois traduzido para um vinho que lançamos de 3 em 3, 4 em 4 anos para o mercado, que tem um perfil, é 100% Alicante Bouschet, e tem um perfil que marca o terroir da própria vinha, de onde vem, que é a vinha dos Carapetos, uma várzea extremamente bem drenada, a vinha mais velha do Monchão,
plantado em 88 e enxertado no campo em 89, e que talvez é a maior expressão de Alicante Bouschet que nós temos na casa, sem haver o blend, que é os 10, 15% de trincadeira, que faz parte do blend do Monchão normal. Eu vivi muitos anos no Porto e sempre fez parte da minha juventude estar aqui no Monchão. Fiz o meu curso de Enologia em Rioja, Espanha, e depois vim para cá aqueles 6, 7 anos, nos anos 90, em que estávamos naquela fase de recuperação, ou renascimento, se quiser, depois dos anos de 25 de Abril, em que a propriedade foi expropriada. Tivemos que replantar as vinhas todas, reconstruir os túneis todos na adega e tentar ressonhar um novo projeto para o Monchão. Basicamente pegamos em tudo que era a fórmula antiga do que era o Alicante Bouschet, como o segredo da casa, usar os lagares também, os túneis, as prensas manuais, mas eu resolvi que a melhor solução seria simplesmente observar o porquê do Monchão ter tanta fama e de ser tão bom. E resolvemos manter as tradições até hoje, no que diz respeito às castas, os lagares e os túneis, etc. Era chamada a Nova Adega, 1901. Aliás, pensamos que até existia aqui uma adega antes de 1901, mas não sabíamos muito bem onde era. Temos mapas de 1890, em que temos aqui as áreas de vinha, mas não há localização da adega original. Se voltarmos atrás aos anos 50, 60, 70, tínhamos o mestre Alabassa que simplesmente todas as manhãs acordava às 2 da manhã, abria a adega toda nos meses de junho, julho e agosto, abria a adega toda e depois às 9 da manhã ia lá no triciclo, voltava para casa para dormir a sesta durante o resto do dia. Então ele conseguia arrefecer a adega durante o verão, que foi uma coisa muito importante. Ele, naquele lado, e a mulher, a Sofia, que sempre fazia limpezas e a higiene no Monchão sempre foi uma coisa muito, muito prioritária. Eles fazem parte de quem somos, o vinho é o que é graças à família, à Alabassa, e fazem parte de quem somos. Não há outra, não é de negar, não podemos. Já o meu avô e o meu pai tinham essa personalidade muito forte, é ter um pulso firme, não deixar que as coisas aconteçam de forma diferente e que se mantenha a tradição aqui no Monchão, que é isso que é mais importante no meio das famílias, quer da família Reynolds, quer da família Alabassa, o que seja mais importante é isso mesmo, que se mantenha a tradição e o pulso firme dentro desta casa. O Monchão é sinónimo de tradição, de qualidade, de um apego pela natureza, pelas pessoas, por tudo o que de mais importante o vinho significa na vida e na existência desse conceito. Veja este e outros episódios do programa A Essência na página de Facebook da Revista de Vinhos.